signo de Leão! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à Aura Mística Tarô. Eu sou a Dani e se você tem aí uma aura mística, assim como eu, que de vez em quando gosta de assistir uma leitura para ter um pouco mais de clareza, ou às vezes para receber aquele puxãozinho de orelha que a gente precisa, ou alguma confirmação também. Às vezes a gente toma algumas decisões, a gente faz algumas escolhas e a gente quer saber se está no caminho certo, seja lá por qual motivo que você está aqui. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. E se você se conectar com a minha leitura, com a minha energia, fique à vontade para se inscrever aqui nesse canal, tá bom? Então vamos lá. Eu peço, por favor, universo, por favor, espiritualidade, uma mensagem para os próximos 7 dias do signo de Leão. O que o signo de Leão precisa ouvir nesse momento, por favor? Signo de Leão. Obrigada. Vamos ver então o que temos para vocês. A sacerdotisa. Bom, aqui tem uma energia de exaustão. Essa semana, possivelmente, vocês vão entrar num momento da vida onde a única solução para vocês vai ser se conectar, dar um passo para trás, desacelerar. Assim, eu sinto que eu tô falando com pessoas que estão muito cansadas e que estão exaustas de fazer muita coisa, tentar muita coisa, estar disponível para tanta gente. Tem uma energia de muitos compromissos e de muita busca externa que beira ali uma exaustão. Então é como se essa semana, os próximos 7 dias, você precisasse se reconectar com a sua essência. Aqui eu sinto que eu tô falando com pessoas que se deixaram levar pela correria do dia a dia, se deixaram levar pelos afazeres da rotina, diários, e se desconectaram da espiritualidade, da própria essência. Sabe aquele momento que você para simplesmente para respirar com presença e consciência? Aquele momento que você acende um incenso? Aquele momento que você pausa, fecha os olhos e se conecta com a sua verdade? Eu sinto aqui uma energia de pessoas que foram engolidas pela correria do dia a dia. Pessoas que vivem sempre correndo, alimentando, trabalhando para nutrir o corpo físico, mas que estão sedentas de um alimento espiritual, que estão vazias da conexão com a própria verdade. É como se vocês estivessem se desconectado de escolhas, hábitos e comportamentos que nutrem o espírito de vocês. Tem um espírito pedindo pausa. Tem um espírito aí pedindo silêncio, quietude, sabe? Então é como se essa semana vocês começassem a dar os primeiros passos para um período de silêncio, um período de tranquilidade, um desacelerar que vai começar a acontecer na sua vida, para que você possa resgatar a sua essência e a partir dali você fazer escolhas, tomar decisões mais alinhadas com o seu espírito. A partir dessa conexão, você começa daí então um movimento
de se esvaziar dos excessos. Os excessos de afazeres, de compromissos, e você começasse daí ter a força do espírito para filtrar e dizer não para algumas coisas a partir daqui. Aqui é uma semana que pede pausa e silêncio. Pausa e silêncio. Eu sinto que eu tô falando com pessoas que, se pudessem, assim, tipo, ir pra uma cabana no meio do nada, cercado de natureza, de silêncio, sem vozes, sem ninguém chamando, sem, sabe, literalmente um vazio, essas pessoas, elas iriam. Porque estão sedentas de pausa, sedentas de silêncio, de tranquilidade. Tem um espírito aqui exausto e faminto, de atenção, de presença, de tranquilidade. O mago. Essa pausa, ela vai... Talvez alguns de vocês já estejam nesse momento de pausa e silêncio, né? Mas essa pausa, ela leva vocês para um novo começo, muito mais alinhado com a alma, com a essência. E é como se vocês estivessem num processo de se esvaziar de tudo que tá da pele para fora, para entender quais são as habilidades que você tem, entender aonde vocês são verdadeiramente bons, e vocês decidissem a partir daqui executar algo muito mais coerente com essa verdade interior. Tem aqui para vocês um novo começo, muito alinhado com a essência. Muito alinhado com a essência. Muito, assim, tem uma conexão muito verdadeira aqui. Pagem de espadas. Nossa, aqui eu tô falando com leoninos e leoninas que, a partir do momento que vocês silenciarem para andar nessa nova direção, vocês vão se colocar numa energia de dedicação e entusiasmo nesse novo caminho tão grande, que aquilo que demorou muito para acontecer na vida de vocês, que lá atrás não acontecia, vocês vão ver assim, nossa, a sensação que eu tenho é que eu tô mais perto da vida que eu sempre quis viver do que nunca. É como se esse novo começo, esse novo movimento alinhado com a essência, muitos aqui se colocando mesmo como tarólogos, como terapeutas holísticos, aqui tem muito uma energia, outros indo por um caminho ali de magia, de bruxaria, né, de conexão mesmo com a espiritualidade desse mundo mágico aqui, e sedentos mesmo de aprender, de querer estudar, sabe? Eu vou fazer tarô, vou seguir no tarô, vou parar com tudo aquilo que eu tentei até agora e se dedicando muito a aprender o tarô. Muitos aqui indo para esse lugar, né, da magia. Não, agora eu quero entender o que é, de onde surgiu, como começou, aprendendo sobre feitiços. Então, a partir do momento que você silencia e se volta para dentro, existe aqui um novo entusiasmo, como se fosse quase assim aquele primeiro amor assim por algo que você vai fazer com muito afinco, com muita vontade, com muita dedicação. Aqui tem muito uma sensação de que o tempo passa muito rápido e quanto mais vocês aprendem sobre aquilo, mais vocês querem aprender sobre aquilo. Tem uma energia aqui de vocês estarem apaixonados por um novo caminho, dedicados mesmo, mas com paixão. Não é pesado, não é assim, que saco, tem que estudar. Não, eu quero aprender, eu estou sedenta para aprender isso. Eu quero, quanto mais eu busco, mais eu quero buscar. Tem uma energia muito grande de um buscador, assim. Além de vocês terem
um feeling, uma coisa natural para esse novo começo, tem uma vontade de querer aprender mais. Então é como se tivesse uma sensação de encaixe, é vocês se encontrando com algo que vocês sempre quiseram, mas tinha muito barulho externo que não permitia que você desse o próximo passo nessa direção. É como se você se sentisse chegando em algum lugar pela primeira vez. Tem uma energia assim de, nossa, era isso que eu queria fazer, né? Isso me move, isso me enche os olhos, isso me dá entusiasmo. 9 de espadas. Lembra que eu falei no começo da leitura de uma energia de exaustão, de uma energia de tumulto, não foi tumulto a palavra que eu usei, mas é como se fosse assim, muita coisa, muita correria, muita coisa para dar conta, muita conta para pagar, muita gente chamando, muita coisa para responder no WhatsApp, muitos vídeos para assistir, muita distração. Então, é isso, né? É vocês precisando sair dessa ansiedade, dessa distração, silenciar essa mente agitada, esses afazeres todos da correria do dia a dia, para se alinhar com a essência. E isso vai acontecer através do silêncio, através da pausa, através do acender um incenso, do voltar a meditar, do deixar o celular um pouquinho de lado, de colocar os pés no chão, os pés na terra, de preparar um chá, de dormir mais cedo. Essas pequenas pausas, né, esses pequenos movimentos de fazer as coisas com um pouco mais de tranquilidade é que vai te permitir viver algo novo, que tem um novo entusiasmo, que tem um novo desejo, que tem um contentamento e vai tirar vocês dessa correria maluca aqui. Dessa agitação maluca, assim. Tem alguém aqui com uma mente muito agitada, assim, parece uma pessoa muito solicitada, assim, filho, marido, muita coisa, cliente, trabalho, muita coisa, uma mente agitada aqui, uma pessoa muito solicitada. A Imperatriz. É como se vocês agora, realmente, olha a posição dela, né? Eu acho lindíssima essa Imperatriz, assim, que ela se coloca pra ela. E é uma energia de gestar, né? É como se agora você fosse gestar algo mais leve. Quando a gente fala de Imperatriz, a gente tá falando de uma energia feminina, né? De uma energia... Movimento por aqui. De uma energia, tá vendo o movimento, né? Tudo que faz parte da leitura, tá na leitura, faz parte da leitura. Esse carro acelerado, né? Que é como se fosse a corrida dos espermatozoides, é como se você estivesse indo para essa energia feminina que entende o tempo das coisas. É como se você quisesse parar de atirar para todos os lados, atender todo mundo, e de estar tão disponível para se conectar com uma semeadura e respeitando o tempo dessa semeadura, respeitando o processo das coisas, o tempo que as coisas levam para crescer. É uma energia mais desacelerada aqui, sem pressa, porque quando uma criança ela é semeada, né, fecundada, não nasce no dia seguinte. Então aqui é você saindo de uma ansiedade, de uma mente acelerada, para respeitar o tempo das coisas, o tempo que um projeto leva para crescer, né? O tempo que você precisa descansar para acordar no outro dia com disposição, com o corpo tranquilo, para dar conta daquele dia. Tem uma energia aqui de você saindo de uma vida muito agitada para viver no seu próprio ritmo, para viver no seu próprio tempo.
que eu acabei, né, de falar? Eu amo quando o tarô confirma, né? A temperança. A temperança. Falando de ritmo, falando de equilíbrio e falando também sobre algo que eu falei para vocês, né? Um novo entusiasmo, temperança, falando de tempero, aquilo que dá sabor para algo. Não é aquilo que você faz no automático, que você nem sente se é bom, se é ruim, faz por fazer, responde por responder, atende por atender. Não. É uma vida saborosa, que tem tempero, que faz sentido para você, que tem equilíbrio, que tem execução, mas que também tem descanso. Tem pessoas aqui de Leão aprendendo a dominar a pressa, escolhendo andar mais devagar, fazer as coisas mais devagar, dominando aquela pressa de que as coisas aconteçam, aquela pressa de chegar em algum lugar, aquela pressa de mostrar que conseguiu o resultado, aquela pressa de olha, consegui, olha, conquistei, olha, né, querendo acelerar processos. Aqui tem uma rendição ao próprio ritmo e aos processos e ao tempo das coisas aqui. Uma vida mais orgânica. Se você pega um morango cheio de agrotóxico, ele é grande e bonito, né? E ele é forçado a crescer muito rápido, mas às vezes ele é aguado. Pega um morango orgânico e come um morango bonito, que acelerou o próprio tempo de crescimento. Percebe o sabor de um morango para o outro. O morango orgânico, ele muitas vezes não é muito grande, ele não é tão perfeito, ele cresce mais devagar, mas ele é mais suculento, ele é saboroso, não é aguado. Então aqui é como se você estivesse saindo de conquistas vazias para se conectar com uma vida orgânica, com resultados ao seu próprio ritmo, ao seu próprio tempo, porém com muito mais sabor para você. É como se você fosse, tipo assim, depois de um tempo você dissesse, nossa, antes eu corria tanto e talvez eu até ganhava mais, talvez eu até fazia mais dinheiro, mas agora parece que a minha vida é tão mais gostosa, parece que a minha vida é tão mais saborosa, é tão mais... é mais calmo, mas é tão mais tranquilo, é tão mais gostoso. É como se você fosse criar uma vida que você não precisa mais fugir dela. Uma vida onde não tem exaustão, não tem loucura, não tem correria, não tem, meu Deus, né, aquela corrida dos ratos, de quem, enquanto aquela pilha de livros que você leu para dizer que leu, sei lá, 15 livros no ano. Mas é assim, tipo, eu li um livro, mas eu me deliciei tanto nesse livro. Esse livro tocou tantas partes de mim, eu desfrutei tanto daquilo, que talvez para você ele tenha muito mais sentido e significado do que se você tivesse lido não sei quantos livros correndo para dizer que leu não sei quantos livros, sabe? É como se você estivesse saindo de uma vaidade, de um ego, de uma busca que te gerava muita ansiedade, correria, desespero, angústia, para viver no teu próprio ritmo, no teu próprio tempo, saindo de uma correria maluca aqui, para viver devagar, mas um devagar saboroso, sabe? Sabe aquela comida bem temperada, assim, gostosa de comer? Que foi feita com calma, aquele feijão, assim, que foi cozinhado ali, ou cozido, não sei como é que fala,
com tranquilidade, colocado tempero, e aquele tempero foi ali incorporando naquela comida, integrando. E aí quando você come, você não come com pressa, você come devagar, sentindo o gosto daquela comida, sentindo o sabor daquela comida, com presença. Essa é a sua nova vida. Tua nova vida tem sabor, tem calma, tem presença. Não tem essa coisa de pódio não, assim, de tipo, ih, olha quantos livros eu li, olha quanto emagreci, olha quanto músculo, olha... Não. É uma vida de mago, né? Uma vida tranquila. Uma vida que não tem muita vaidade, assim. É uma vida que você se vê. Você se vê na sua casa, você se vê no seu trabalho, você se vê nos seus clientes, você se vê na sua rotina, você se vê no seu próprio ritmo. Uma vida equilibrada, uma vida temperada, sabe? Uma vida que, olha só, sol e lua. É uma vida que no sol eu acordo, faço o que precisa ser feito, mas à noite eu descanso. À noite eu pauso. À noite eu desacelero. À noite a minha mente descansa e eu durmo. Não é aquele ritmo de trabalhe enquanto eles dormem. Não, dorma enquanto eles dormem. Descanse enquanto é hora de descansar. Ai, que delícia. Que delícia. Essa vida é uma vida que vale a pena ser vivida. Talvez você não tenha tantos holofortes, né? De antes, mas você vai ter, ó, barulho, turbulência. Primeira leitura, assim, com bastante barulhão aqui. Mas você não vai ter aquela barulheira, aquela agitação, mas você vai ter uma paz. Você vai ter um sabor, um tempero nessa vida, um gostoso, que há muito tempo você não sentia, tá? 8 de ouros, a carta ali, né, que fala da dedicação do trabalho. Então aqui provavelmente você saindo de um trabalho, de uma vida agitada, né, de um trabalho exaustivo, que te gera ansiedade. Esses dias, essa leitura me lembrou de um vídeo que apareceu esses dias pra mim, de uma menina que ela largou a medicina para trabalhar com crochê. E ela estava muito feliz, muito satisfeita, muito realizada, né? E me lembra também muito a Paula Abreu, né? Que saiu da advocacia, da vida, da rotina corporativa de advogada para trabalhar com autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Então é tipo isso, assim, alguns aqui estão saindo de algo que dá um pouco de status, que dá talvez um financeiro, só que a custo de que esse ganho financeiro? A custo de não conseguir dormir, a custo de uma mente acelerada, a custo de uma ansiedade. Até que ponto vale a pena ganhar tanto e não poder desfrutar, e não poder descansar, e não poder pausar? Então, aqui tem uma frequência e uma energia dessa semana de algumas pessoas escolhendo um novo começo que tenha paz, que tenha sabor, que tenha descanso, que tenha entusiasmo sobre algo que aquece o teu coração para você aprender, estudar e por aí vai. Tá? Olha que lindo! A confirmação, Ás de Ouros, acabei de falar, né? Um novo começo. Então aqui a gente tem o Ás de Ouros, a gente tem uma nova semeadura com a Imperatriz, a gente tem o Mago. Então é algo material. Aqui eu tô falando com pessoas que já tomaram a decisão de sair de uma rotina exaustiva para criar uma nova rotina que tem nessa tranquilidade, esse equilíbrio, esse tempero, esse sabor. E essa semana, possivelmente, alguns de vocês vão começar a dar os primeiros passos nessa nova direção, né? Seja você já criando um projeto do zero, entre aspas, né? Criando um novo canal, ou começando num novo emprego, ou comprando já o primeiro livro desse teu novo movimento de tarô, ou de astrologia, ou seja lá, né? Comprando um livro relacionado àquilo, mas esse novo começo se materializando, né? Se tornando
palpável diante dos seus olhos, né? Você vendo esse novo começo acontecer. Ai, que bonito. A roda da fortuna. E não tem muito para onde correr não, gente. É mudança, a roda gira, né? Pode ser que seja, se não for genuinamente você escolhendo por esse novo, pode acontecer uma demissão, pode acontecer uma ruptura, né? Um dedinho do universo, ali, um empurrãozinho do universo que obriga essa roda a girar. Mas o fato é que nada será como antes, né? Essa vida de correria, de muito trabalho, não combina mais com a tua essência, né? Não combina com quem você nasceu para ser. Então aqui é você saindo mesmo de uma vida exaustiva, cansativa, para uma vida mais harmônica, mais equilibrada, tá? E quando você faz isso, por mais que você não esteja buscando velocidade, olha só no fundo do deck, um cavaleiro de paus, as coisas começam a se movimentar, mas de um lugar que tem entusiasmo. Olha aqui o 2 de ouros, né? Falando de equilíbrio. Talvez você esteja fechada, 2 de espadas, para perceber possibilidade numa vida mais harmônica, numa vida mais tranquila, porque você vem, né, de um ritmo de muita correria, de muita, né, alguns aqui em dúvida, né, 2 de paus, rainha de paus. Vocês possivelmente vão receber muita crítica para quem vai abrir mão de uma carreira muito consolidada, de um negócio muito estruturado ou de um título que gera um status social. É possível que você vai receber muitas críticas, tá? Muitas pessoas ali te apontando, mas preserve a sua energia, não perca tempo se explicando, faça esse movimento em silêncio, não conta tudo para todo mundo, ó, o 7 de espadas, não conta tudo para todo mundo, faz tudo com a boquinha fechada, vai comprando um livro aqui, cria um canal ali, um vídeo ali, ou começa nesse novo negócio sem muito holofote, sem querer aplauso, sem querer a validação das pessoas. Olha o que eu vou fazer, o que você acha? Ninguém tem que achar nada, a vida é sua. Só você sabe o que é acordar todos os dias na loucura, só você sabe o que é acordar todos os dias na correria, nessa coisa de ter que bater meta, tem que bater meta, e tem que bater meta, e tem que vender mais, e tem que ser mais, e tem que ler mais, e nunca é suficiente. Fica quietinha, ó, louco, se joga no desconhecido. Faz o teu 3 de paus, decide que vai vir uma regeneração, tá? O teu momento de descanso, ele tá próximo, ele tá aí já. E você vai descobrir nessa pausa uma força que você nem imaginou que tinha. Você vai viver um status, mas não o status do ego, o status da alma. A alma tranquila, a alma que pode deitar e dormir, né? Aquela paz que excede todo o entendimento, que a cabeça não entende. Muitas vezes a sociedade não entende, mas você entende. Você que está aqui dentro da sua vida, você entende. E é só você que precisa entender. Tá? Então essa semana, meu Deus, tem a manifestação de um novo começo para você. Um novo começo mais orgânico, mas muito mais saboroso. Um novo começo sem correria, sem pressa, né? Mas um começo mais calmo, mas próspero também, tá? Sólido também. Então, é isso. Fácil? Não, porque a gente aprendeu a buscar, né? Por status, a gente aprendeu a buscar pela vida perfeita perante a sociedade, mas com o tempo, quanto mais a gente desperta e quanto mais a gente se alinha com a nossa essência, com a nossa verdade, mas a gente vê que a vida ideal é aquela vida que preenche o nosso coração, a nossa essência, aquela vida que é gostosa de acordar todos os dias. E essa vida não precisa fazer sentido na cabeça dos outros, né? Essa vida ela só precisa fazer sentido pra gente, ela só precisa fazer sentido pra nós. Então eu desejo pra você aí força, desejo pra você coragem, para que você consiga aí fazer as escolhas certas, e sustentar essas decisões acima de tudo, né, diante da família, dos amigos, da sociedade. E ali na frente você vai ver que valeu muito a pena, tá? Mas tem algo chegando na tua vida que te dá um entusiasmo, assim, uma vontade de buscar mais, de aprender mais, muito, muito gostosa mesmo de viver, assim, que te tira de uma ansiedade e de uma correria que não precisa mais existir e que você nem aguenta mais, teu corpo não aguenta mais.
Certo? Então é isso, essa foi a leitura da semana. Se fez sentido para você, clica em gostei. Se você se conectou com a minha energia, te convido a se inscrever aqui nesse canal. E a gente se vê em breve na próxima leitura.